Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, final de ano chegando, mas como sempre, agitado aí o mercado da bola. E Laureano, o que a gente tem de concreto já com relação à situação de reforços? A gente vai explicar. E outra coisa, hein? Alguns nomes aí ganhando força no Vasco da Gama. E algumas negociações aí no stand-by e reforços podendo chegar, quem sabe aí hoje mesmo, né? Na véspera aí, antivéspera do ano novo. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever, coloque atenção, porque sem maquiagem, sem sacanagem, a partir desse momento a gente vai trazer o noticiário esportivo do Vasco da Gama, certo? Deixe o teu joinha ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, galera perguntando aí o que tem de concreto aí. O Vasco já contratou Pedro Raul, o Vasco já contratou o De Luca, o Vasco também já contratou o Piton e o Léo Pelé. Aí a galera tá me perguntando, ô Laureano, e a situação do Bambu? O Bambu já está certo com o Vasco? Sim, o jogador fez exames médicos ontem, passou nos exames médicos, inclusive já fez academia. O anúncio só não foi feito ainda por conta da situação aí do ano novo. Perfeito? Bambu acertado com o Vasco da Gama. Galera também perguntando sobre a situação de Aureliano. Laureano, já era já o argentino está no Brasil. Galera, o Aureliano chega na quinta-feira, atrasou um pouquinho por conta dessa situação aí do ano novo, mas é uma negociação que já está sacramentada, o martelo está batido e é atleta do Vasco da Gama. Na quinta-feira, a expectativa aí para ele chegar ao Brasil na próxima semana para poder fazer exames médicos. Fiquem tranquilos aí que o jogador estará com a delegação do Vasco da Gama aí para Florida Tour ou Florida Cup para poder jogar aí o primeiro jogo contra a equipe do River Plate, certo? Bem, meus amigos, explicar para vocês aqui uma situação que a galera também está me explicando. Porra, Laureano, você falou que o Ivan já estava acertado com o Vasco. Explicar aqui, está também. O Ivan teve a sua rescisão de contrato oficial ontem com o Zenit. Evidentemente que enquanto não houvesse aí oficialmente a rescisão de contrato, não poderia ter um avanço aí com relação à troca de documentos e anúncio, tá? A rescisão ocorreu ontem, o Corinthians já gostou da proposta do Vasco, os empresários também, e o Ivan aí só não vai ser o camisa 1 do Vasco da Gama se acontecer uma catástrofe em São Januário. E o seguinte, a gente passa aqui para falar sobre novidades do excelente lateral direito, o José Luiz Rodrigues, do Nacional do Uruguai. Isso mesmo. Parece que teve uma evolução aí na contratação desse jogador aí. A proposta teria agradado ao Nacional. E é um jogador aí, inclusive, que estava no radar aí do Flamengo também, há um tempo atrás. Então, um belo lateral. O Vasco que está com muita dificuldade aí para anunciar um lateral direito. O Vasco já tentou Natanael,
aí do Coritiba, o Kelvin do Atlético Paranaense, Vasco tentou Gabriel Menino aí do Palmeiras, o Guga, que foi para o Fluminense, entre outros. Então parece que finalmente estamos chegando aí num denominador comum e José Luiz Rodrigues do Nacional pintando aí no Vasco da Gama, tá? Situação aí que é aguardada com muita apreensão em São Januário, a situação de Alex Duarte, certo? O Cerro avalia a proposta do Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí próximo de contratar, inclusive o pai do Alex Duarte falou aí sobre a situação aí da proposta. Ele vê com bons olhos aí a transferência aí do Alex Duarte para São Januário. Bom, meus amigos, situação aí da situação do meio-campo, tá? A gente vai passar aqui a situação de Jair e também do jogador Zanocelo para vocês, certo? E o seguinte, o Atlético bateu o martelo que é 20 milhões. Essa é a quantia pelo Jair, que é 20 milhões. Segundo o Jorge Nicola, tem 3 clubes aí que fizeram consultas ao Atlético pelo Jair. O Vasco foi até o empresário do Jair e fez uma proposta. Essa proposta aí será levada ao Atlético. O Paulo Brax está trabalhando desse jeito. Ao invés de procurar o clube, procura o empresário, né? Aí acaba demorando mais um pouco. Mas o seguinte aí, existe uma proposta do Vasco da Gama pelo Jair, inclusive, né, o vascaíno do Cerrado, Thiago Fonte, colocou uma matéria do Sport TV lá no Instagram dele, dizendo, né, o jornalista dizendo lá do Sport TV, setorista do Atlético, cravando que o Jair viria para o Vasco da Gama. Situação do Zanocelo, né, deu aquela esfriada ontem por conta daquela situação do Pelé. O Santos ontem não mexeu com tratativa nenhuma. O Santos pediu 5 milhões de dólares pelo jogador. O Santos aí, para liberá-lo, vai ter que pagar alto. E o jogador gostou do projeto aí da 777 Partners, tá? Informação que veio do Jorge Nicola, a gente aguarda. O Vasco já trabalha já com plano B. Por quê? Não chegando o Zanocelo aí, o Leonaldi está com negociações aí avançadas com o Vasco da Gama, que é um jogador aí da Ponte Preta. Jogador que tem uma multa rescisória aí na faixa de 3 milhões de reais. Não está no nível aí do nosso Zanocelo e nem do Jair, né? Jogador ali meio boca. Bom, situação aqui de Franco Fagundes, tá? O empresário jogou a situação nos peitos do Paulo Braga. Esse jogador só não vai ser atleta do Vasco da Gama se o Paulo Brax não quiser. É a hora de dizer que é milionário, pô. O atleta está disposto a vir jogar no Brasil, certo? O Franco Fagundes. E é o seguinte, ele falou ontem, o empresário dele, certo? E se chegar lá com uma proposta entre 7 milhões e 8 milhões de dólares, tem negócio. O Vasco tinha essa grana aí e ofereceu ao Diego Valois, que não deu certo aí por conta do presidente lá na Argentina. Então a gente aguarda essa situação, mais um jogador aí que está nas mãos do Vasco da Gama. Não mediria esforços para poder trazer esse jogador. E só para sacramentar aqui o giro de notícia, tá? O Vasco segue negociando aí com Santiago Godoy, que pertence ao Racing da Argentina, inclusive aí, certo? O Tchatcharita não vai renovar aí o contrato do atleta. Então, esse foi o resumão. Pode acontecer novidades aí hoje e vamos ficar atentos, certo?
sem maquiagem, sem sacanagem, sem fazer escadinha para empresário. É assim que a gente faz aqui no nosso canal. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!